E aí, meus amores, como é que vocês estão, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, é de Responde. Isso mesmo, faz muito tempo que eu deixei caixinha pra vocês e não vim responder, né? Então bora lá, vocês sabem que aqui tava super corrida, eu não tava conseguindo gravar vídeo, mas bora responder porque eu salvei as perguntas de vocês, tanto daqui do YouTube quanto de lá do Instagram, a caixinha que eu abri por lá. Inclusive, se você não me segue por lá, já me segue, é esse Instagram que tá passando aqui agora, rapidinho, super fácil, e lá é tudo em tempo real. Então é isso, gente, bora lá pro vídeo, não esquece do like e de se inscrever aqui e de hypar o vídeo também. Bora lá, gente, para a primeira pergunta. Eu vou começar sempre pela mais antiga, sabe? E venho pelas mais recentes. A Direne Oliveira, um beijo, lindona, obrigada por participar. Ela falou assim: pretende fixar moradia por aí mesmo em Cascavel? Ou teria vontade de morar em outro lugar? Então, é uma das perguntas polêmicas desse vídeo. Não sei se a gente pretende fixar moradia por aqui. Posso dizer pra vocês que assim, que o futuro a Deus pertence, né, gente? Mas uma coisa eu já adianto assim, a gente sentiu bastante diferença de morar aqui em Cascavel antes, porque pra quem não sabe, essa é a segunda vez que a gente mora aqui. Então assim, já sentimos assim bastante mudanças da primeira vez pra essa. Da primeira vez a gente morou praticamente 6 anos e pouco, né? E agora está recente que voltamos e assim, ainda não se adaptamos de novo 100%, mas tudo no tempo de Deus. Mas não sei se fixaria, se compraria alguma coisa aqui, não. A Júlia Grace, um beijo, Júlia. Ela falou: quantos minutos da escola do Davi da sua casa? Gente, eu acho que dá mais ou menos uns 2,5 minutos a pé, uns 3 minutos caminhando bem tranquilo. Fica aqui de casa 180 metros, é isso? É 200 metros, né? 180, 200 metros daqui de casa. Então é bem pertinho mesmo. Eu sei que eu sempre saio aqui faltando uns 5 minutinhos assim pra levar ele, volto e tá bem tranquilo. A Juliana Micomelo, eu acho que é assim o Instagram dela. Um beijo, lindona, obrigada, viu, pela pergunta. Ela falou: Adeline, você sabe me dizer se Cascavel possui algo na educação e terapias para as crianças com TEA? Gente, eu recebo muitas perguntas mesmo, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, em relação a isso. E eu não sei de verdade dizer pra vocês assim, tem isso, tem aquilo, mas eu acredito que sim, porque essa parte é uma parte bem desenvolvida aqui em Cascavel, então eu acredito que deva ter. Mas não vou ficar devendo mesmo dizer assim, bem certinho, sabe? Ó, tem isso, tem aquilo, realmente tem. Então, infelizmente, assim, vou ficar devendo nessa parte. Qualquer coisa me chama no Instagram que a gente conversa, se eu puder te ajudar de alguma outra forma, tá bom? A minha amiga Bruna, lá do Cantinho da Bru, inclusive, gente, se vocês não seguem ela, vai lá seguir. A Bruna também tem um canal aqui no YouTube super top, viu? Inclusive, ela acabou a construção da casa dela agora. Teve muito diário de reforma, de mudança, top demais. Ela falou assim: e aí, amiga, tá sentindo saudade de Marília? Beijos. Beijos, amiga. E estamos um pouco, viu, gente? Esperava, assim, imaginava que seria menos do que a gente tá sentindo. Mas estamos sentindo sim, viu? Até porque o pessoal tá tudo lá, né? A gente fica meio dividido lá e cá, mas aos pouquinhos, logo a gente tá lá, o pessoal vem pra cá também, aí vai matando a saudade um pouco, né? A Lídia Maria, 123, um beijo, lindona. Ela falou assim: você tem mania de limpeza? Eu tenho e custei a lidar com isso. Olha, eu já tive mais. Hoje em dia eu sou super tranquila, bem relax assim, sabe? Lógico que eu gosto de tudo bem organizado, tudo bem, tenho aquele meu jeito tóxico de fazer as coisas, tipo assim, se alguém falar, não, eu faço pra você, eu vou te ajudar, mas eu fico, tipo assim, meio que me corroendo por dentro, tipo assim, não, deixa que eu faço, porque eu tenho o meu jeito, acho que vocês vão se identificar, o meu jeito de estender a roupa, o meu jeito de lavar a louça, sabe, gente? Então, assim, como eu não trabalho fora, pra mim fica mais fácil me programar e fazer as coisas conforme vai dando assim, sem sobrecarregar, né?
Mas eu já fui pior, principalmente quando o Davi tava ali na fase dos 2 anos, 1 ano e pouco, que ele começou a pegar essa minha mania, sabe, de estar tudo organizado, ninguém podia sentar na cama e desarrumar a cama, ninguém podia sentar no sofá e desarrumar as almofadas, que ele ficava nervoso. Levei ele em psicóloga, tudo, e a psicóloga me chamou a atenção, a pediatra falou, mãe, ele não tem nada. O problema é seu, ele se espelha em tudo que você faz. Então eu dei uma, sabe, tipo, vamos relaxar um pouco, deixar as coisas fluírem, né? Mas eu sou bem assim, gente, eu não gosto muito de que come e sai pingando as coisas pro chão, que coma na mesa sem a toalha pra ficar sujando, sabe? Comer no sofá, os meninos já sabem que vai comer aqui, tem que vir com um prato, nada de mão melada pra tudo quanto é lado, porque depois, gente, olha, é um trabalho, né, pra limpar, pra tirar formiga, então sou bem assim nessa parte. Mas de resto, gente, a gente vai levando, faz conforme dá, pra também não ficar doida, né? Também não sou escrava do serviço, não. E é isso, aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com isso. A Lídia também mandou assim, se eu já sou sogra e se eu tô preparada pra ser, e que a nossa família é linda, Deus os proteja e guarde. Amém, lindona. Muito, muito obrigada pela participação, viu? E ainda não sou, gente. Pra quem é das antigas aqui, lembra que o Cauã já teve uma namorada e namorou por um tempinho ali, mas foi coisa rápida, não era aquilo, sabe, gente? É muito novo ainda, né? Mas, tipo, tô preparada, gente. É coisas naturais, né, da vida que tem que passar e é isso mesmo. A Vilca Rosário, um beijo, lindona. Eu acho que tá certo o jeito que eu falei, é como tá aqui no Instagram. Ela falou, oi, Adeline, o Cauã é parente de vocês? O Cauã é seu parente, vida? Ai, gente, o Cauã é nosso filho, é o mais velho, pra quem não sabe, né? Ele tem 20 anos. Tem noção, gente, que eu tenho filho de 20 anos? E ele é nosso, tá? Pra quem não sabe, eu nunca fui casada de novo. O Robson também não. Eu só tive ele até hoje, gente, de esposo. Um só dá trabalho, imagina outro, gente. Não dá, não, misericórdia. Mas o Cauã é nosso filho, gente. Não parece muito assim, não, né? Mas... é que pra quem não sabe, o Cauã morou praticamente a vida inteira com a minha sogra, né? Quando a gente casou, eu morei com a minha sogra e ele foi ficou, mas agora que a gente veio embora pra Cascavel, ele veio junto, né? Por isso que vocês veem ele aqui de vez em quando. Não é sempre, porque ele foge extremamente das câmeras, ele não gosta e a gente respeita, né? Tem gente que até me manda, Adeline, o Cauã ainda tá morando aí? Sim, gente, mas ele raramente aparece, né? E ele tem trabalho também, as coisas, né? Bem corrido, mas é nosso filho, gente. Aí tem um Instagram aqui, eu não sei porque não tem foto, mas tá C0677. Muito obrigada por participar. Ela perguntou assim, curiosidade, vocês eram da CCB? E não, gente, a gente sempre foi da Assembleia de Deus. E tem muita gente, né, que pergunta, você é da mesma igreja da Ju? Vocês se conheceram lá? E não, gente, a gente é da Assembleia. A Kátia Moreira, um beijo, lindona. Ela falou assim, olá, algum arrependimento de ter ido morar no Paraná novamente? E aí, vida? Gente, ó, falar pra vocês que assim, arrependimento não. Porque a gente tem que se arrepender do que a gente não fez. De pensar assim, puxa, e se eu tivesse, e se eu tentasse, sabe? O e se? Arrepender de vir, não. Só que assim, a gente esperava um pouco mais e ficou assim, gente, olha, eu não sei nem o que explicar pra vocês, mas não se adaptamos ainda 100% novamente. Eu acho que porque agora as coisas mudaram um pouco, né? Quando a gente morou aqui da primeira vez, o Davi era bem pequenininho. O Davi veio pra cá, gente, muito pequenininho mesmo, com 2 anos e pouco. Então, não tinha esse vínculo muito familiar, né? Era só eu e ele dentro de casa, desde lá de Marília. As minhas sobrinhas eu só tinha uma na época e era bem bebezinha, então assim, ele não tinha esse convívio familiar. Ele não tinha convívio escolar, né? A escola que ele conheceu foi aqui, ele começou a ir pra escola aqui. Então, pra ele não tinha outra experiência além da daqui, entendeu?
E agora é diferente, né? Porque agora ele já tá numa outra idade, ele já tem uma experiência. E a partir do momento que os nossos filhos estão mais velhos, a gente já passa a viver a vontade deles. Não que a gente se anule, mas assim, a gente, quem é pai e mãe aí vai entender. A gente passa a pensar se eles estão bem, se eles estão felizes, se eles estão gostando, se eles estão... Entendeu? Então, assim, eu acho que é bem isso, né, vida? É bem isso. E infelizmente, né, hoje nós pegamos uma cascavel um pouco deteriorada, sabe? É uma gente, cascavel pelo amor diferente. de Deus, quem mora aqui não se ofende, tá? Não se ofenda, por favor. É que assim, quando da primeira vez que nós moramos aqui, era uma outra cidade, né? Hoje nós pegamos, infelizmente, uma cascavel um pouco deteriorada em questão de segurança pública, educação, saúde. Se bem que a saúde, assim, olha, ainda tá boa, ainda tá boa. Mas em questão de saúde, em questão de segurança pública e educação, a gente sentiu muita diferença, deu uma mudada bastante. Então, assim, as ruas já não são mais as mesmas, né? A limpeza... Mudou o prefeito, né, gente? Mudou a direção, mudou o prefeito. Então nós sentimos bastante diferença, infelizmente. Não queríamos, né? A gente chegou aqui, é o que a Adeline falou, a gente esperava mais. É por isso que eu acho que a gente tá, assim, ainda um pouco meio balançado, sabe? Meio balançado, verdade. É isso aí. A gente chegou quando mudou totalmente a direção, né? A prefeitura, tudo... Então, acho que é por isso também que a gente sentiu mais. E isso fica para um próximo vídeo. Quem sabe a gente grave como é que tá morando aqui agora, né? Pessoal, e se vocês quiserem que nós gravamos um outro vídeo falando como está Cascavel hoje, nós gravamos aí para vocês. E é isso, gente. Mas arrependimento em si, não, porque a gente tem que se arrepender do que a gente não fez. E é isso. E tudo bem, gente, se um dia a gente falar, não, agora a gente vai morar em outro lugar, ou então vamos ficar aqui mesmo, sabe? Tá tudo certo. Vamos para a próxima. A Fabiana, um beijo, Fabiana, ela perguntou assim, o que o Cauã tá achando de morar e trabalhar em Cascavel? Gente, o Cauã, ele é muito tranquilo, assim, sabe? O Cauã tanto faz pra ele, se a água corre pra cima, pra baixo, né, amor? Tanto faz se ele tá morando aqui, se ele tá morando... Gente, o Cauã, ele é muito tranquilo. Mas assim, ele tá gostando muito, ele se adaptou muito em morar aqui, tá gostando demais da cidade, gostando de trabalhar, então assim, tá bem de boa mesmo, sabe? A adaptação dele foi... Eu até imaginei que ele ia sentir mais falta de Marília, falta da avó, né? Mas assim, falta ele sente, saudade, tudo. Mas ele tá gostando, acho que 100%, viu? Já se adaptou 100%. Próxima pergunta foi da Pri Efani. Gente, eu tô falando igualzinho, tá no Instagram, tá bom? Um beijo, lindona. Ela perguntou assim, compraria esse apartamento que mora ou prefere casa? Olha, na realidade, a gente prefere casa. Pelo fato do Robson gosta muito de lavar carro, sabe? Dessas coisas de estar sempre mexendo ali. Gente, cada lavagem de carro é no mínimo 80 pila. Então vocês pensam, a gente economizaria muito, né? Não precisaria pagar para lavar carro, a gente mesmo lavava em casa. De ter uma garagem ali, sabe? Mas questão de barulho, esse apartamento aqui é ótimo. Porque eu já morei em lugares que os vizinhos reclamavam muito de qualquer barulhinho, sabe? O outro prédio mesmo que eu morei aqui em Cascavel, tinha um grupo que os vizinhos reclamavam de tudo, gente. Até se a pessoa, sabe, respirava um pouquinho mais alto. Ah, é porque eu escutei uma porta batendo. Ah, é porque... Sabe, aqui não tem essa. Aqui é muito de boa, né, vida? Muito. Nunca, gente. A impressão que dá aqui é que a gente tá morando numa casa. Realmente, a única falta que a gente sente é da garagem para lavar o carro. Porque o apartamento em si é um espaço muito bom, super espaçoso. Você entra aqui, você não percebe que você tá num apartamento, sabe? É muito tranquilo, muito de boa mesmo. Relação de vizinho, de nada disso, gente, é muito de boa. Mas eu não sei se eu compraria esse apartamento pra falar assim, ah, eu vou morar aqui pra sempre, vai ser a minha escolha. Rua, né? Por causa do barulho da rua, gente. Isso entra em um dos pontos, assim, de como que a gente tá gostando ou não. Hoje a gente já acostumou, mas no primeiro mês que a gente tava aqui, eu achei que a gente não ia adaptar.
Porque para quem é seguidor antigo e lembra, o apartamento que a gente morava antes, o prédio em si, ele não ficava bem na beirada da rua. Ele ficava bem afastado, tinha um recuo imenso, sabe? E aí lá no fundo era o prédio, então a gente não ouvia o barulho da avenida, da rua, né? E aqui não. Aqui a impressão que dá é que eu tô morando no viaduto. Que eu tô morando embaixo da ponte, gente, porque é muito barulhento, mesmo com as janelas todas fechadas. Igual pra mim conseguir gravar pra vocês, eu tenho que fechar toda a sacada, fechar a porta ali, porque é um barulho imenso, vocês não têm noção. A rua aqui é uma das principais, que então corta a cidade inteira, e aí é aquele barulho de carro o tempo inteiro, a madrugada inteira. E a janela do nosso quarto fica ali, a impressão que dá é que eu tô dormindo literalmente com a minha cama lá na calçada, sabe? É um barulho o tempo inteiro. Mas acho que só por isso, assim. Agora, se falasse, eu tenho muita grana aí pra esbanjar, vamos comprar, pra fazer renda, pra guardar, pra ter mais um imóvel, com toda certeza, porque o apartamento é ótimo, gente. Mas pra morar pra sempre, eu acho que não. A Josi, um beijo, Josi, obrigado por participar. Ela perguntou assim: quando a sua irmã vai te visitar? Saudade das meninas. Gente, eita pergunta polêmica. Todo mundo me chama pelo menos uma vez aí na semana, a cada 3 dias lá no Instagram. Cadê a tua irmã? Tua irmã sumiu? Quem dera, gente. Vocês acham que eu tenho sorte assim? Pois é. Oi, gente, brincadeira. Mas ela ainda não veio. Gente, cada fase é uma fase, né? E às vezes acontece algumas coisas. E ela também pegou um trauma aí de rodovia, gente. E, olha, ela sofreu um problema aí na estrada em janeiro, quando eles estavam voltando do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, meu cunhado é de lá, né? Em uma dessas visitas que eles foram para ver os parentes dele, tudo, eles sofreram uma tentativa de assalto na rodovia. Então, assim, foi um livramento de Deus. É isso que eu posso dizer para vocês. Quando eu encontrar ela, vou falar para ela, contar para vocês tudo que rolou ali, o que aconteceu. Mas aí eles ficaram um pouco traumatizados. Mais ela, né? Vocês têm que ver o meu cunhado imitando ela, gente. Mas enfim, é isso. Mas se Deus quiser, logo ela vem. Eles vêm, as meninas, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A Lara tá a mesma coisa, gente. Falante igual, né? Vocês sabem. E se Deus quiser, logo eles vêm e eu filmo aqui pra vocês, tá bom? Gente, agora eu vou pegar algumas perguntinhas que tiveram lá no YouTube, tá bom? A Nega Abusada, gente, eu nunca sei o nome certinho de vocês. Então eu leio como é que tá aqui, sabe, o nome que aparece pra mim. Ela comentou assim: Florzinha, tudo bem com vocês? Tudo sim, linda, espero que com você também. Ela falou: o Cauã não tinha uma namorada lá onde vocês moravam? Como que fica agora eles nessa distância? Beijos, amo vocês. Obrigada pelo carinho, que Deus abençoe. E sim, o Cauã namorou lá, como eu falei, né? Quem é das antigas aí vai lembrar. Eu até mostrei ela aqui, né, no canal, acho que 1, 2 vezes. Mas, gente, eles estavam assim, no comecinho do namoro, eles conhecendo. E os dois, ela também era super novinha, né? E aí não foi aquilo, acho que imaginaram ali, né? E parou por ali, gente. Mas, então eles já não estavam mais namorando quando a gente veio embora. A Vil, que eu respondi a perguntinha dela já, ela também tinha deixado aqui, perguntando, né, quem era esse rapaz que mora com a gente, que é o Cauã. Como é que foi a nossa readaptação? Como falei aí pra vocês, ainda tá rolando, gente, a adaptação novamente. Se mudou muita coisa e que ela também gostaria de saber se eu moro perto da Ju. E se eu vejo ela com frequência, e mandou beijos, que gosta muito dos meus vídeos. Muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe você. E, gente, eu não moro perto da Ju. Poderia ser mais perto, né? Mas é um pouquinho longe, eu não sei mais ou menos a distância, vida. O quê? Da Ju, do Wesley. Quanto tempo? Dá uns... Eu não sei quantos quilômetros, gente. Uns 11 quilômetros. É mais ou menos isso, gente. Dá uns 15 minutos de carro? Dá, de carro dá uns 15, 20 minutos no máximo, gente. Uns 20 minutinhos aí no máximo. Mas não é muito perto. Tem que ir de carro ou ir de Uber, né? Mas, gente, hoje em dia, né? Carro, Uber aí, a gente vai rapidinho, mas não é perto, não. E por isso também que a gente não vê eles com frequência, né? Inclusive, gente,
Vocês acreditam que eu vi a Ju praticamente quando a gente mudou? Meu Deus! Porque pra quem perdeu aí a tour, gente, é corrido aqui, é corrido lá, a Ju também com 2 crianças. E aí o Davi mudou de horário da escola. Aí, gente, olha, tem dia que 9 horas da manhã eu tô capengando, já querendo dormir. O Robson, logo que a gente mudou, ele já mudou o horário, né? E ele ficou assim, praticamente agora, fez 60 dias a fio, assim, diretão, que ele tava trabalhando todos os dias. Então a gente não conseguiu até hoje marcar nada de novo. Eu já fui, já cuidei das meninas, das cachorrinhas da Ju. Eles viajaram, sabe? Já fiquei lá na casa dela cuidando das meninas, mostrei pra vocês. Mas a gente ainda não conseguiu marcar nada de novo por falta de tempo mesmo, gente. Porque o Robson tá assim, ó, chega em casa 8 horas da noite, é o tempo de comer, tomar banho e dormir pra acordar 4 e pouco da manhã de novo, sabe? Então é essa loucura aí. Mas se Deus quiser, agora a partir do mês que vem a coisa dá uma acalmada e a gente vai marcar. Inclusive, o dia que eu fiz a minha progressiva, era pra Ju ter vindo aqui em casa fazer, sabe? Só que daí ela gripou, os meninos também griparam, ela não tava muito legal. Eu falei, outro dia nós marca, eu mesmo acabei fazendo, né? Mas logo, logo esse encontro sai de novo, mas tá tudo certo. A Ana Silva, um beijo, lindona, ela falou assim: oi família, amo vocês e sempre estou aqui. Muito obrigada pelo carinho. Ela comentou: Adeline, você ultimamente está comentando da nova rotina de vocês, acordando cedinho agora por causa da mudança de rotina do Davi. Gostaria de saber por que ele mudou de escola de uma hora para outra. Beijos família, vocês são incríveis demais. Amo acompanhar vocês, sucesso sempre. Deus abençoe você também. Gente, então, o Davi mudou de escola, né? Como vocês sabem, da outra vez que a gente morou aqui, ele estudava no público, que era municipal, era prefeitura. E eu tive uma experiência maravilhosa, gente, sério. A experiência de colégio da prefeitura aqui, pra mim, na minha época, foi muito, muito boa mesmo. E eu amei. Só que daí, quando a gente foi embora pra Marília, em Marília, o Davi já começou estudando na escola particular. E era um colégio assim, que a gente já estava adaptado, já conhecia, um colégio que eu estudei, que a minha irmã estudou, que a minha mãe deu aula, que os meus primos praticamente se formaram. Então, o Davi começou estudando lá em Marília, né? E quando a gente veio embora pra cá agora em dezembro, muita gente falou pra mim, coloca ele no público de novo, né? E eu pensei, bom, pra mim essa era a minha intenção, porque na minha cabeça ia ser a mesma qualidade que o municipal. Só que o Davi já não tá mais na idade do municipal. É a idade do estadual, né? Então é estado. E, gente, a nossa experiência com o estado aqui não foi legal, não foi uma experiência boa. Assim, eu confesso que eu esperava mais. Também fiquei bem preocupada porque o colégio é muito grande. A gente optou, assim, por um colégio que todo mundo, pela avaliação mesmo, todo mundo falava, não, esse colégio é maravilhoso, é um colégio antigo, conhecido em Cascavel, sabe? Todo mundo falava pra nós, ó, esse colégio é top. E, gente, primeiro que eu fiquei, assim, bem assustada, porque parece uma faculdade, de tão grande que é dividido por blocos. 6º ano é no primeiro bloco, 7º ano é no segundo, 8º ano, sabe? É muito lotado mesmo. Só à tarde, no período que ele estudava, tinha 6 salas de 6º ano, gente. É muita coisa. E era aquela loucura. Na hora do recreio não tinha ninguém supervisionando eles. E não era só 6º ano, era 6º, 7º, 8º. Tinha até, acho que 9º à tarde, sabe? Porque de manhã também tem, à noite também tem. É uma escola que tem muita gente mesmo. E aconteceram alguns episódios assim, teve muita briga na hora do recreio, não tinha ninguém para supervisionar, sabe? Que o Davi assim, voltou para casa bem chocado com algumas coisas que aconteceram. Muito palavrão, gente, coisa que o Davi realmente não tá acostumado, nunca, coisa que o Davi nunca escutou. Muita falta de respeito com os professores, os alunos. Muita falta de respeito também dos professores com os alunos, também a gente entende, gente. Eu tenho minha mãe, meus tios que são da área da educação e a gente sabe que não é fácil. Minha sogra também trabalha em escola, a gente sabe que não é fácil, que tem aluno que não é fácil de lidar, sabe? Do mesmo jeito que a gente sabe que tem professor que não é fácil de lidar, sabe? E a gente tem que ponderar tudo, analisar tudo muito certinho.
e assim, não tava legal. E aí eu pendia muito pra parte do ensino, como é que tá o ensino. Porque essas outras coisas, independente, gente, se é particular, se é público, vai acontecer uma hora ou outra, sempre tem uma coisa ou outra que a gente não se agrada e tá tudo bem, sabe? A gente tem que aprender a lidar. Mas o ensino tava muito fraco, gente, muito fraco mesmo. Praticamente em um mês de aula, ele não aprendeu nada. Ficou revendo continhas, sabe? Básicas ali de adição, de subtração. E ele preocupado, ele falava, mãe do céu, tô ficando atrasado. Porque o Davi, ele gosta de estudar, gente. Ele ama estudar. E aí também ele tava tendo que ir de van, né? E, nossa, gente, não tava assim muito legal, não. Mas aí por isso que a gente resolveu trocar, sabe, ele. E agora ele estuda bem pertinho de casa, só que daí só tem de manhã, né? Na verdade, assim, o colégio que ele tava lá tem à tarde, né? O 6º ano, o 7º ano, o oitavo ainda, porque é um colégio muito grande, então tem que ter os 3 turnos, porque senão não comporta todo mundo. Mas os outros, a maioria, a partir do 6º ano é de manhã, né? Não tem o que fazer. E aí ele entra às 7h30, só que a gente pode sair daqui de casa às 7h25, que ele chega lá tranquilo. Mas ele gosta de chegar mais cedo, né? Vocês sabem como é que é criança. Mas é isso, já estamos assim, adaptando um pouco melhor, mas fica bem cansativo, né, gente? Eu não sei. Depois de velho, eu tenho que acordar cedo para estudar, sendo que eu nem estudo, gente. Que história que é essa? Mas é isso, né? É vida que segue e logo, logo a gente adapta aí 100%. A Edinalva Oliveira, um beijo, amiga. Obrigada, viu, por participar aqui. Ela falou, não tenho perguntas. Passei aqui só para dizer que eu amo todos vocês. Venham para Sergipe passear e gravar aqui na minha humilde casa. Serão bem recebidos. Ai, que gostoso, viu? Pode deixar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou aí passear mesmo, conhecer vários lugares. Gente, eu tenho muita vontade. A gente ama viajar. E a gente não conhece nem 1% do Brasil, né? Na verdade, assim, eu não conheço quase estado nenhum. E se Deus quiser, um dia a gente vai para aí com toda certeza, viu? A Alda, um beijo, Alda. Obrigada por participar. Ela falou assim, oi, gente linda, Deus abençoe vocês. Amém, você também. Dei família, uma perguntinha para todos vocês, tá? Família, vocês amam Cascavel, isso se vê de longe. Mas me conta aí, qual lugar que cada um de vocês gostam de passear? E se pudesse comprar um imóvel, em qual bairro comprariam? Porque vocês vão comprar, viu? Vão se preparando. Beijos, amores. Deus abençoe sempre essa família linda. Amém, amém, linda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você também. E olha, onde você gosta de passear, amor? Onde que eu gosto de passear? Eu acho que ela perguntou daqui de Cascavel, né? Eu acho que é daqui de Cascavel. No supermercado. Gente, é verdade, eu acho que o nosso passeio todos é no supermercado, envolve supermercado, mas olha... A gente gosta no Paraguai, né? A gente ama, gente, ir no Paraguai. Amo ir no Paraguai. A gente gosta de bater perna mesmo, sabe? De falar, nossa, vamos andar. O Robson ama ver eletrônico. Gente, se pudesse, ele escolheria uma loja de eletrônico pra ele ir todo dia. Nem que se for pra não comprar nada, só pra olhar, sabe? Ele ama. Então, olha, eu gosto muito de ir no Paraguai. O Cauã também. O Cauã é só soltar ele lá na seção de perfume, que é lá que ele se acha. E que mais? Eu e o Robson é no Paraguai. O Davi, gente, sabe onde que ele gosta de passear? No campo de futebol. É no campo de futebol, é no campinho, é na quadra. Tudo que envolve futebol é o Davi. Inclusive, ele tá sentindo muita falta porque não é tão forte aqui, né? Ele tava fazendo futebol, mas eu precisei tirar por causa do horário da escola, né? E na escola dele, o forte é o basquete, é o handball. Inclusive, a escola dele é super campeã em disparado aqui, de todas as escolas, de tudo quanto campeonato que tem, estadual, regional, em basquete, gente, é bem forte mesmo. Mas ele ainda não entrou na dança do basquete, não. O negócio dele é o futebol ainda. Então, falou de passeio, ele fala, eu quero ir no campinho. Eu quero não sei o que de bola. É sempre assim, gente. E é isso, eu acho que é isso, viu? Agora, se fosse assim, em outra cidade, onde que a gente gosta de passear? Gosto de ir na praia, né, vida? Sim, na praia.
Gosto de ir na praia, em zoológico, essas coisas assim, gente. A gente só não é tão fã de shopping, viu? Shopping não é muito com nós, não. Nós dá uma fugidinha de shopping. O Cauã até que gosta, mas nós dá uma fugidinha. Gente, foram essas as perguntas. Teve muitas que foram mais ou menos assim, também repetidas, sabe? Mais ou menos sobre essas coisas que eu falei. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou, ou se sua pergunta passou em branco, comenta aqui, tá bom? E na próxima vez eu gravo outras, deixo caixinha aqui de novo. Eu sempre tô deixando lá no Instagram, ou então aqui na comunidade, sabe? Nos posts. É só você ir aí no meu canal e ver nos posts que tá lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça do like, tá bom? Ficou um vídeo grande, porque fazia tempo que eu não gravava esse tipo de conteúdo, tá? E é isso, meus amores. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!